Quinta-feira, dia de mais um podcast da CDL de Itajaí. Lembrando já para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e você que está acompanhando pelo Spotify, também toda quinta-feira tem episódio novo. Lembrando que não é só o podcast do varejo, hein, gente? Aqui a gente compartilha muitas histórias, muito conhecimento para que você possa conhecer pouquinho da CDL, mas também o pouquinho da rotina, da vivência e das histórias das pessoas que são os nossos convidados. E hoje eu recebo aqui no nosso podcast Bento Ferrari, que é diretor financeiro aqui da CDL, mas tem aí no seu currículo outras representatividades, como VP da FEComércio, também é presidente do Cindy Lojas, presidente da Intersindical. Tem tempo para mais alguma coisa aí, Bento, ou não? Tem. Eu sou também diretor financeiro da Associação Amigos da PM, da Polícia Militar de Itajaí. Então, entrou numa e só foi aparecendo mais coisa. Hoje o Bento está aqui para falar com a gente sobre, né, a representatividade dele na CDL, mas também sobre a representatividade dele nessas outras entidades, mas também para falar daqui a pouquinho de uma coisa que ele faz também com muita excelência. E acredite se quiser, esse homem já correu mais de 100 quilômetros. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso para ver como é que ele consegue fazer tudo isso, né? Presidente, né? Eu chamo de presidente porque ele é presidente lá do Cindy Lojas e da Inter, mas vou tomar liberdade para chamar de Bento, né, Bento? Tranquilo, Gil. Tantas representatividades, né? Cargos importantes, porque ser financeiro hoje de uma entidade, acredito que seja, logo depois do presidente, o maior desafio. Quando é que tu decidiu embarcar nessa? Tudo começou na Intersindical, né, Gil? Quando eu vim de Jaraguá do Sul, há 19 anos atrás, eu não era conhecido na cidade. E lá em Jaraguá do Sul eu já fazia essa parte de participar da vida da comunidade, o presidente de igreja, a associação de bairros, amigos da Polícia Militar. Eu já vinha participando da vida de comunidade lá, em 2003, 2004. Aí vim para Itajaí, eu precisava... Quem que é o Bento em Itajaí? O Bento não é conhecido em Itajaí. Então, para a gente que tem o comércio, a gente tem que se envolver na comunidade. Não é só você ficar naquele mundinho do teu comércio, você tem que estar junto com a comunidade, aparecer o teu nome, né? Então, aí eu fui na Intersindical numa reunião que me convidaram, e lá eu acabei me associando ao Cindy Lojas, né? O Sindicato do Comércio Varejista de Itajaí. E aí tu sabe, né, Gil, tu começa num setor e aí as pessoas gostam do teu trabalho. Não fazia parte da diretoria, somente como sócio, e foi encaminhando ao longo do tempo, e aí comecei a participar da diretoria, e aí veio o convite para ser até o presidente do sindicato, né? Mas é gostoso trabalhar nisso, quando tu começa a contribuir com o sindicato ou na vida da sociedade, é gratificante isso. Claro que tu tem que dispor um pouco do teu tempo para isso, mas é gratificante com certeza. E você aproveita e toca num ponto que é participar de uma entidade. Não é todo mundo que gosta. E quando a gente fala de sindicato, né? Opa, não quero, vou só me incomodar, é muita coisa, não soa, né, Bento, de uma maneira mais amorosa. Sindicato é sempre uma coisa... Opa, não quero me envolver. Mas quando você entrou, além dessa intenção, né, de ser conhecido, tu tinha também essa imagem de sindicato, que não era uma coisa tão positiva? Exatamente. Eu tinha uma imagem bem negativa do sindicato, né? Hoje a gente faz parte, se o pessoal entender, o sindicato patronal, né? Tem o Elaboral, que é desempregado, e a gente do sindicato patronal. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que conhecer quem está defendendo as nossas empresas. E quem defende hoje a empresa do comércio é o Cindy Lojas, o sindicato patronal. Então, a gente tem que se envolver, tem que saber aonde está a negociação hoje dos nossos funcionários. Não que a gente vá lá negociar para o nosso funcionário ganhar menos, mas a gente tem algumas cláusulas que tem dentro da convenção coletiva que ela pode ajudar
o comerciante ou pode prejudicar muito. Então, essa importância da participação, do envolvimento, claro que é minha, mas dos meus diretores, é para o quê? Para a gente se proteger, para o sindicato elaborar, não fazer algumas cláusulas para, de repente, vir prejudicar um funcionário, uma empresa, né? Depende de uma cláusula que tenha lá dentro da convenção coletiva, ela tem que ser respeitada, né? Então, por exemplo, o comerciante tem que abrir num feriado. Quem faz a negociação? É o Cindy Lojas. Exatamente. Essa é que eu digo assim, ó, a gente tem que saber nessa negociação. É que nem os políticos fazem a lei. A gente tem que se envolver politicamente, muitas vezes, não ser político, mas tu tem que saber quem que está fazendo as leis para ver se essas leis não vai te prejudicar no futuro. Então, e muitas vezes isso não acontece, não né? acontece. É por isso que a gente acaba... Eu gosto de me envolver, não sou político, mas eu estou sempre tentando buscar o melhor para a nossa comunidade e para a minha empresa, claro. A gente aprende muito. Eu digo, é voluntário, mas a gente consegue muitas coisas que a gente aprende nas entidades até aplicar na nossa empresa. E você falou numa situação que não ganha nada. Muitas vezes as pessoas acreditam que presidente da entidade tem salário. Não tem. Não tem salário, tem bastante trabalho, né? Eu tô com o meu carro aqui, venho até aqui fazer o podcast. Eu estava numa outra reunião, inclusive com a Polícia Militar, que é uma preocupação que a gente tem também. A Polícia Militar, ela protege, ela dá segurança para nós, né? Então, a gente como comunidade, como entidade, CDL, Cindy Lojas, a gente também está preocupado com a Polícia Militar. Porque se a gente tem uma Polícia Militar bem equipada, a gente tem a segurança na nossa cidade. Então, a gente faz essa parte também. Então, todo esse envolvimento que a gente tem é para o bem do nosso comerciante de sem Itajaí. receber nada. E sem receber nada. Na verdade, a gente mais contribui e ajuda, né, do que recebe, vamos dizer. Não falo na questão do dinheiro, né? Mas poder contribuir é como se fosse o que a gente deixou, né? O que a gente vai deixar aí para ajudar as pessoas. Mais ou menos por aí. É bem isso. Meus filhos até falaram, eu fico muito orgulhoso, pai, do que tu tá fazendo, né? Então, a gente não ganha nada, mas tu ter o reconhecimento da tua família já é muita coisa. Já chega a se emocionar, né? É verdade. Quando a gente fala de família, acho que toca todo mundo. E para entender também, né, Bento, de onde a gente saiu e de onde a gente chegou. Né? Eu conheço a história do Bento, talvez muitas pessoas que estão assistindo agora conhecem, mas tem gente que não sabe, né? Que o Bento carregou tijolo, né, Bento? Eu vim de uma família de 12 irmãos, Juliana, até para o pessoal conhecer. Eu sempre conto que eu nasci lá em Guaramirim, bem próximo de Jaraguá do Sul, numa família de 12 irmãos, e a gente não tinha energia na nossa casa. Quando nasceu meu último irmão, que a gente conseguiu ter... A gente trabalhava no sítio, na roça. Aí veio a energia na nossa casa, daí que meu pai comprou uma televisão e uma geladeira. E a gente só ganhava presente só no final do ano, como muitos, né, da minha idade também era dessa forma. Hoje em dia, né, as crianças acabam ganhando presente quase todos os dias, né? E na época vinha uma Kombi, eu lembro muito bem, vender brinquedos no final do ano, e era só no Natal que a gente recebia. Então, a gente saiu do sítio, eu saí com 10 anos de idade, já trabalhava naquela época no sítio, ajudava os pais, a gente já ajudava, sim, com 10 anos a gente já ajudava. E a gente foi para Jaraguá do Sul, e lá onde... que nem eu sempre falo, a gente dormia 6 num quarto, né? Com 3 biliches assim, e era dessa forma. E aí, na parte da honestidade, a gente foi trabalhando, foi lutando, e graças a Deus todos os meus irmãos têm casa próprias, né? Nem todos são empresários, graças a Deus. Hoje eu sou empresário, eu consigo gerar emprego e renda para o nosso município, e a gente conseguiu vencer essa luta. Eu acho que todo mundo consegue. Eu sempre falo, a minha mãe foi analfabeta, mas o exemplo de vida que ela deu para nós bastou, não precisou de mais nada. Foi difícil, mas valeu a pena. Valeu a pena. Né? Porque muitas vezes as pessoas passam pelas situações e utilizam o que passou como uma desgraça, né, Bento? É verdade. Né? Eu passei por tudo aquilo, foi terrível, foi não sei o quê, mas sempre quando a gente conversa e tu traz o teu histórico, tu nunca reclamou. Não. Eu usei isso como garra, como vontade de querer vencer. A minha mãe sempre dizia, vocês vão vencer. E ela dava o suporte para nós e buscar
o conhecimento, ela sempre deu assim, ó, estudem, vocês têm que estudar, o pai e a mãe não teve essa oportunidade, e ela disse, batalhem, vocês vão vencer. Então, né, nessas palavras da mãe, todos conseguiram vencer, graças a Deus. Hoje tu tá com 18 anos de empresa, né? 19 vai fazer anos. Em novembro vai fazer 19 anos. Mas a tua empresa começou em Jaraguá ou a Bento Ferrari é aqui? A Ferrari Rolamentos, ela começou em Itajaí. Há muitos anos atrás eu gerenciei uma empresa em Itajaí, saí, fui para Jaraguá, abri com um sócio em Jaraguá do Sul, né? E abri a Sul Brasil Rolamentos lá, ficamos 4 anos de sócio. Eu quis abrir a filial, eu quis vir para Itajaí, queria voltar para cá. E aí o meu sócio não quis, eu acabei vendendo a minha empresa em Jaraguá para ele, né? A gente é parceiro até hoje. Ele comprou a minha parte da sociedade, aí eu abri a Ferrari Rolamentos em Itajaí. Fazendo 19 anos. E graças a Deus comecei com um funcionário e hoje a gente está com 25 funcionários na empresa e graças a Deus está indo cada dia melhor. Que bacana. Lembrando, né, gente, que a gente começou isso aqui para falar sobre a parte do associativismo, Sim. das representatividades, mas não tem como, tudo se mistura, né, Bento? Se mistura, tudo faz parte, né? Tudo faz parte. Sem empresa parte. Não estaria aqui e acaba tudo, né? Sem a empresa não estaria em Itajaí e assim faz parte da história também da CDL e do Cindy Lojas. Falamos do Cindy Lojas e na CDL, quando é que tu começou? Já entrou como diretor financeiro? Porque pelo jeito tu cuida bem do dinheiro, né? Faz milagre aí nas entidades. Eu entrei como coordenador no CDL no tempo do presidente Hamilton. E aí eu fiquei como coordenador numa viagem que a gente foi defender amigos em pequenas empresas em Florianópolis. Eu ia para lá do mesmo jeito. O presidente soube que eu ia para lá, ele me convidou para ir junto a representar o CDL. No caminho ele me fez uma proposta de ser coordenador do CDL. Aceitei, né? Também, eu nunca fiz parte do CDL. Aceitei e fui coordenador. E daí quando o seu Laércio assumiu, e aí a gente veio como diretor. E agora com o seu Laércio eu fui vice-presidente dele. E com o seu Marinho agora eu sou diretor financeiro. Bento, mas lidar com a questão financeira de uma entidade é extremamente difícil. A gente hoje conhece várias entidades e a gente vê a dificuldade que muitas têm de pagar aluguel. Sim. Então, por que acontece isso? As pessoas não valorizam a importância da entidade, que não é o caso da CDL, não é o caso das duas outras entidades que você representa, a Intersindical e Cindy Lojas, que você ajeitou a casa, mas tem outras entidades de outros setores que não conseguem nem bancar um funcionário, muitas vezes, mas é importante a representatividade. Com certeza, eu sempre digo, eu acho que quando a gente fala em associativismo, a gente tem alguém para defender, a gente tem que se preocupar sim, como tem do CDL. Eu podia estar nesse momento lá na minha empresa trabalhando, estou aqui gravando o podcast, falando um pouco da minha história. Cuidar do dinheiro de uma entidade, a gente tem que cuidar melhor que o nosso. E eu sempre digo, se você vem numa entidade, se doar, fazer a tua parte, venha com o coração e faça bem feito. Faça com honestidade e faça com muito carinho que vai dar certo. Isso é na empresa, isso é dentro da entidade. Sou diretor financeiro porque todas as pessoas acabam confiando em mim. Por quê? Porque eu consigo, nesse longo do tempo, transmitir essa confiança. E porque eu faço isso com muito amor, com muito carinho, e faço melhor do que o meu dinheiro da empresa. Pode ter certeza disso, Juliana. Cuido do financeiro da CDL, do Cindy Lojas como presidente, também assino pelo Cindy Lojas, da Intersindical, como você falou, a gente conseguiu nesses anos ajeitar a casa, que estava, temos dinheiro em conta, e cuido de uma grande conta, que é a FEComércio Santa Catarina, como vice-presidente financeiro também. Com muito orgulho. E aí chegamos na FEComércio, né? O Bento, que chega em Itajaí, volta para Itajaí para querer abrir sua empresa, entra lá nas entidades, com a pretensão de se mostrar, né, Bento? De conhecer a rotina, mas também de fortalecer a sua marca, a sua reputação. E aí cai numa FEComércio, que é hoje uma das entidades de maior representatividade do Brasil, porque trata da questão do comércio e também do turismo, não é qualquer entidade, né, Bento? Sim. Então, a conta da FEComércio é uma conta grande, acaba abrangendo aí SESC, SENAC. Como é que aconteceu tudo isso? A gente teve na FEComércio, na última eleição agora, teve 2 chapas na FEComércio e o presidente Hélio, que hoje é presidente da FEComércio, me convidou para fazer parte.
Bento, eu queria que tu fizesse parte da nossa diretoria. Eu disse, pô, ele, não, mas falaram muito bem no teu nome. Eu preciso de alguém de confiança do meu lado para poder trabalhar na FEComércio. Eu disse, Hélio, mas eu, como isso? Nunca entrei na FEComércio. Já fui presidente de lojas, que faz parte da FEComércio, mas sempre ia na reunião que era lá no SESC, em Cacupé, em Florianópolis. Mas nunca entrei na FEComércio, não conhecia. Eu disse, presidente, eu não tô... É difícil, eu não imaginava isso, né, Juliana? Então, mas ele disse, eu preciso de pessoas de confiança para poder fazer essa gestão. Eu aceitei o desafio, a gente conseguiu vencer as eleições e agora já faz um ano que eu estou lá dentro, aprendi muito na FEComércio, é uma grande estrutura, é um grande desafio para mim também, porque não é fácil, não é uma conta que a gente cuida do sindicato, CDL, não desmerecendo isso também, a né? Proporção é diferente. A proporção é diferente, é o estado todo, a gente não está falando só do município, é do estado todo, então são 65 sindicatos que a gente tem lá dentro, cuida do SESC, do SENAC, todas as escolas, então é bastante coisa, Juliana, é um desafio muito grande, mas é um desafio gostoso. A gente está conseguindo fazer um bom trabalho, graças a Deus, e com certeza a gente vai vencer lá também. E nisso mostra um Bento antes e um Bento depois das entidades, é isso? Mudou isso aí. muito? Mudou bastante coisa na minha vida, mais responsabilidade. Daí pergunto, como é que eu consigo fazer isso? Cuidar da minha empresa e também cuidar de todas as entidades. A quantidade das entidades que eu cuido são 6 entidades. Consigo, sim, eu consigo fazer a doação do meu tempo e dá para fazer, só que você tem que saber direcionar os trabalhos. Tu não pode querer abraçar tudo para você. Claro, eu sou financeiro, mas eu tenho pessoas de confiança em cada setor das entidades que eu trabalho, tenho sempre um responsável que são da minha confiança dentro, como eu tenho na minha empresa, financeiro da minha confiança, tenho gerente da empresa também. Então, se você souber trabalhar com essas pessoas, com essas equipes que você tem, você consegue gerenciar muita coisa. E como é que fica a questão da família nisso tudo? Como é que foi organizar, né, dona Simone? Dona Simone, que é a esposa do Bento, organizar toda essa logística. Porque, claro, dentro do município tem as suas responsabilidades, mas quando você passa para uma federação, a agenda já é outra, né, Bento? Você hoje circula por ambientes que até no momento que era só presidente de um sindicato, não circulava. Brasília está virando a segunda casa. Exatamente. E aí, como é que organiza a família em relação a isso? Tem que ter um pouco de conversa, assim, não pode chegar e dizer, não, vou ser presidente sem conversar em casa e acertar isso em casa. A demanda aumentou muito na FEComércio, como você comentou, eu tenho ido a Brasília constantemente, coisas que eu nunca imaginei que eu ia chegar, né, lá em Brasília, e hoje a gente tá todos os meses lá, né, já cheguei a ficar semanas lá, para poder resolver problema do nosso estado, da nossa região e do nosso município também. Muitas vezes até demanda do nosso porto aqui da nossa cidade, que ele está passando por essa dificuldade, e até isso várias vezes a gente foi defender em Brasília. Muitas vezes a gente não tem sucesso, mas a gente tenta, a gente está lá envolvido para poder trazer o melhor para a nossa cidade. Quanto à família, se tu tem um diálogo em casa, tu conseguir a família te apoiar nisso, a família também ganha com isso. A gente traz segurança para a nossa cidade, a minha família ganha segurança. Com certeza. Se eu consigo mostrar para o meu filho o que a gente consegue fazer a mais, tu é um exemplo bom para o teu filho. E com certeza tu vai colocar ele no caminho bom. Então tudo isso tu consegue alinhar junto com a família e dizer que esse trabalho que eu estou fazendo também é bom para eles. Então eles conseguem compreender isso, a gente consegue acertar. Muitas vezes eu tenho que negociar uma viagem no meio disso para poder ter um pontinho, né? Mas dá para conciliar sim, Juliana, eu acho que é gratificante. Bento, as entidades, né, requer aí, né, esforço, requer foco, requer persistência, requer fôlego. E aí, quando eu falo em fôlego, eu chego numa coisa, né, que tu gosta bastante, que também acabou descobrindo nessa trajetória tua, que é a questão do esporte. E o esporte, especificamente, a corrida.
Às vezes você brinca, né? Que no grupo de corrida tu acaba sendo a inspiração para muitos que têm a metade da tua idade. Sim. Então, para quem não sabe, o Bento, né? Além de empresário, além de presidente, ele é um... Posso chamar maratonista? Ultramaratonista. Faz assim, né, produção? Ultramaratonista. A gente... Só na outra, né? Só na outra vida a gente vai conseguir. Não, se a gente quiser, a gente consegue, né? Mas não é o nosso foco no momento. Ultramaratonista quer dizer que já fez quanto? Acima de 42 quilômetros. Na verdade, o ultramaratona, a maratona é 42 quilômetros, 195 metros. A ultramaratona, ela parte acima de 42, 50 quilômetros e aí não tem mais limite, né? Já consegui fazer ultramaratona, acima, eu já fiz 52 quilômetros de corrida, né? Então, não foi só uma vez, já fiz 2 vezes. E não é 52 quilômetros de plano, é 52 quilômetros de trilha, de subida, de muita subida, muita lama, muito desafio. É muito gostoso. E aí, Ju, tu me pergunta como é que se faz 52 quilômetros? Calma aí que eu vou anotar. Pode começar. É muito tempo de treino e muita dedicação. Quando que tu arruma tempo para fazer esses treinos? Agora, presta atenção para... Tá reclamando da vida? Vai lá, Bento. Como é que eu tu acordo todos os dias, 4h34 da manhã. Um dia eu faço corrida, um dia eu faço academia, porque não adianta eu querer fazer corrida se eu não fortalecer meu corpo. Meu corpo tem que estar preparado. Como é que eu vou saber ler se eu também não leio nenhum livro? Então, a corrida é da mesma forma. Tem que ter uma preparação, tudo tem que ter uma preparação para chegar no dia da corrida eu poder terminar uma corrida, não ser o campeão, mas pelo menos terminar uma corrida bem, sem dor, sem lesões e fazer uma corrida assim da forma que você planejou fazer. Porque eu participo de competição, não é uma corrida que eu faço só treino, eu participo de competições também. Na última competição de 52 quilômetros, que foi a Trilha dos Perdidos, na Serra de Curitiba, eu tirei em segundo lugar, na minha categoria, na minha idade, né? Então, fiquei bem feliz com a conquista. Por quê? Porque eu planejei isso, eu fiz um caminho até chegar nesse dia da prova. A gente largou de manhã com 6 graus de temperatura, frio. Passamos por dentro de rio, de lama e consegui fazer. Por que o Bento decidiu correr? Foi uma questão de saúde? Foi uma questão de se desafiar? O esporte já fazia parte da tua vida? Nunca fez parte. Nunca gostei, nunca fui um grande jogador de futebol, a maioria que faz, eu nunca gostei de atividade física. Fazia academia porque o médico pedia para fazer, por causa do colesterol alto, chegar na academia, tu desanimava, não. Aí lá na academia onde eu fazia, tinha um grupo de corrida. Aí me convidaram para fazer parte do grupo de corrida. Hoje os meus amigos que correram lá atrás, todos já pararam e o velhinho ainda está correndo. E o velhinho hoje está incentivando outros jovens. Sim, eu tenho um grupo de corrida, a gente tem um grupo de corrida. E esse pessoal, eles falam, Bento, tu nunca pode parar. Porque se tu parar, tu é um incentivo para o grupo. E é muito, muito bacana isso. Então, aos sábado é o nosso dia de divertimento. Sempre falo, a gente sai sábado, 3 da manhã, 4 da manhã, a gente acorda, acha um lugar que tem uma trilha, acha um lugar que aí um conhece, outro, a gente acaba indo num grupo e a gente se diverte muito, é muito bacana e fantástico. Quando tu começou, tu lembra, né? Quando tu já conseguiu correr? Tu tinha já preparo, resistência? Ai, corri 1 quilômetro, não lembro? Era isso? Era 1 quilômetro, nem isso, eu não conseguia correr 1 quilômetro, Ju. Não, eu corria 100 metros, não tinha fôlego para isso. E assim vai indo, 100, daí tu vai aumentando ao longo do tempo, fazia na esteira, fazia na rua. Quando eu corri os 5 primeiros quilômetros, uma vez junto com o grupo, bem devagar, eu fiquei muito feliz mesmo. Mas assim, ao longo do tempo foi 5, foi 8, foi 10... Quando fazia 21, eu treinava no sábado junto com o grupo. O desafio era chegar nos 21 quilômetros, né? Quando o cara pensa numa maratona, o primeiro desafio é tu chegar nos 21. Quando chegou nos 21, eu terminava o treino, todo doía, sentia, vou dizer que não tinha dor, tinha sim. Ia para casa chorando, às vezes, dentro do carro, porque dava câimbra, dava isso, aquilo, passava gelo.
E tu acaba querendo buscar o que eu vou fazer para melhorar essas dores. E aí quando tu diz, daqui a pouco meia hora, uma hora aliviava aquilo, no outro sábado tu tava lá de novo, e dor de novo, e assim vai indo. Muitas dores no começo. Hoje, graças a Deus, eu não sinto mais dor, Porque né? tu tem toda uma preparação. Tem toda uma preparação. Mas eu, muitas vezes, saía do treino chorando, indo para casa, de tanta dor que eu tinha na panturrilha. E não pensava em desistir. Não pensava em desistir. Aí se inscrevia numa prova, tipo assim, fazia 10, 20 de treino, se inscrevia numa prova de 25 de trilha. Quase morria para chegar no final. Morria assim, mas terminava. Terminava com dor, tudo aí. Eu nunca mais vou me inscrever nisso, tá na metade da prova. Não, daqui a pouco eu estava inscrito de novo em outra prova. Vira um vício? Vira um vício? Vira um vício, é um vício gostoso. E eu posso dizer para vocês que eu fiz muitos amigos na corrida também. É uma outra família que eu tenho. É uma outra família, é demais, assim, sabe? Eu posso dizer que a corrida, ela depende de você, né? Não se trabalha em grupo, no caso, mas o grupo faz parte porque um acaba incentivando o outro. Não é que nem o futebol que tu vai disputar uma bola, a corrida, a disputa é entre você mesmo. Mas o grupo ele é importante por quê? Porque muitas vezes a gente treina de madrugada. E de madrugada, para tu sair sozinho e correr, é meio complicado. Porque a gente tem um relógio, a gente tem um tênis bom. E aí tu acaba tendo medo de treinar às vezes. E aí o grupo acaba incentivando. E aí tu vai muito mais tranquilo e dá aquelas risadas, aquelas gargalhadas que não tem preço. Hoje tu continua competindo? Continuo competindo. Agora a próxima prova em setembro, em Paraty, Rio de Janeiro, 55 quilômetros de trilha também. Já estou preparado para essa prova, estou treinando para isso. Se Deus quiser, vou vencer também. E você acha que toda essa questão da corrida, né, que você falou, depende de você, é comprometimento, é treino, é foco. Tudo isso acaba também te ajudando nessas questões das gestões dentro das entidades? Com certeza. O que eu aprendi na entidade, eu consigo muitas vezes levar para a empresa e eu consigo da corrida levar para a entidade também, porque tudo tem que ser planejado. Para tu fazer uma corrida, tu tem que... Quanto que eu vou treinar hoje? Porque a gente tem planilhas. A gente tem planilha dentro da empresa, a gente tem planilha na nossa conta de casa, mas na corrida também a gente tem planilha para seguir. Quanto eu tenho de treino hoje? Eu tenho 20 km para fazer... tanto de subida, 1000 de ganho de elevação, que a gente fala, com pace de tanto. Então, tudo isso tem um planejamento. Você tem que planejar. Tudo que você faz na vida, se você tem um planejamento, se vai construir uma casa, você tem que planejar. Então, na corrida, a gente planeja, sim, quando a gente tem uma competição, quando a gente faz os treinos, tudo é planejado. Aí tu aprende, poxa, mas para eu fazer uma simples corrida, eu tenho que planejar. Por que na empresa eu não tenho que ter planejamento? Eu tenho que ter planejamento para eu ter sucesso. E na corrida também é assim. Bento, e a questão da corrida você leva para a empresa, né? E é ao contrário também, né? O que aparece na empresa você leva para a corrida. Mas e para o outro, né? Tu é daqueles assim, Juliana, vai correr, né? Fulano, vai para a corrida. Tu é aquele que incentiva, né? Você é aquele que, quando tem uma possibilidade, leva a corrida para dentro de um projeto. Como é que tu consegue fazer com que as pessoas realmente vejam o esporte e a corrida de uma outra maneira, né? Que vejam como é uma coisa que você pode fazer amizade, que você pode cuidar da sua saúde. Tu faz esse movimento? Sim, a gente faz. Quando a gente posta num grupo, posta no teu Instagram que você está correndo, quanto que você corre, não é para se mostrar. Eu não preciso mostrar quanto que eu corro. Mas qual que é o motivo dessa postagem? É estar incentivando o outro. Que hoje o esporte vale muito a pena. Eu sempre digo que nesse tempo de corrida, uma das coisas que me marcou muito foi a corrida do bem. Tive um desafio do meu amigo Marinho, que se eu fizesse, ele sabia que eu era corredor, e ele me ofereceu, Bento, você vai fazer, eu faço uma proposta contigo. Quantos quilômetros você correu? Eu dou uma cesta básica. E eu acabei aceitando o desafio e com isso a gente conseguiu formar a Corrida do Bem. Hoje ela já vai para a 4ª edição e a gente conseguiu arrecadar muitos alimentos para muitas famílias carentes, principalmente na pandemia e tal. E com essa divulgação da Corrida do Bem, eu consegui incentivar muita gente. A gente começou com um atleta na época. Na segunda, foi 5 atletas. Na terceira, já foi 300 atletas. Agora, na 4ª edição,
Ai, A gente quer botar vamos bater 1.000 a meta, né? atletas. Então, olha o incentivo, olha quanta gente a gente consegue incentivar. Porque lá na Corrida do Bem, a primeira, a gente fez as imagens, divulgou, eu divulguei nos grupos, a CDL divulgou também, que a CDL foi uma grande parceira na Corrida do Bem, né? Então, com isso, quanta gente se olharam, poxa, eu também posso fazer. Se ele faz, eu também posso. E isso é muito gratificante. E hoje o esporte ele tem que fazer parte da nossa vida, sim, para a gente termos saúde, não saúde só do corpo, mas saúde mental, porque hoje a gente vive num mundo que depois da pandemia, principalmente, a gente teve muitas pessoas com problema psicológico, mental, por causa da pandemia, ficaram presas em casa, e a gente tem que tratar isso. Qual que é a melhor forma de tratar isso? O esporte. O esporte, ele te ajuda muito nisso. Quem diria, né, Bento? Que tu ia estar correndo, né? É, verdade. Quem diria? É muito bom. Que legal, que bacana. E tu é um incentivador, continua incentivando. Mas tem uns que tu não consegue, né? Tem alguns que... Tem uns que tá difícil, a gente tenta, mas tá difícil. Porque também não é para todo mundo, né? Não. Tem que... Cada um no seu quadrado, né? Os meus amigos falam, Bento, como é que tu consegue correr tanto tempo? Tu não tem dor, tu nunca reclama. No começo eu tinha dor, como eu falava, mas eu acabei superando essa parte. Hoje eu corro, fiz a prova de 52 quilômetros, cheguei rindo no final. E o pessoal, tu tá bem? Tá tranquilo? Eu disse, não, eu treinei para isso, eu preparei meu corpo para isso. E preparou aqui, né? Exatamente. Não é só o corpo, a mente também, a mente né? Também. Então... Porque eu ouço as pessoas falar que correm, né? Que chega um momento que a tua mente... Sim. Dá um chute. Tem porque tem os ultramaratonistas que fazem 200 quilômetros e chegam a sair fora. Isso acontece mesmo, porque tu eleva teu corpo no limite, no máximo. Isso acontece mesmo. Tem que cuidar. Por isso que tem que ter o preparo. Cada degrau de cada vez, entendeu? Eu tenho uma amiga, a Josi, que corre 110 quilômetros. Treina junto comigo. Já tá num outro patamar. Que eu quero chegar também. Tu vai correr tudo isso ainda? Pô, 110 quilômetros, quero fazer... Então faz parte, a gente tá nesse mundo para se desafiar, a gente tem que se desafiar sempre. O que a gente não pode ficar na cadeira esperando as coisas virem, tu tem que se desafiar. Quando eu decidi abrir a minha empresa em Itajaí, vocês acham que foi fácil? Não foi fácil. Eu larguei a minha família, eu tinha uma casa própria, eu tinha uma empresa própria em Jaraguá. Aí vim para cá, aluguei casa, aluguei a empresa, a sala para poder trabalhar, comecei com um funcionário, comecei do zero. Me desafiei, podia ter dado tudo errado. Mas quando a gente olha para lá que a mãe dizia, vocês vão vencer, tinha que vencer, era obrigado a vencer, porque não tinha outra forma, não tinha como voltar atrás. E a gente consegue, eu acho que se a gente tiver garra e coragem, a gente vence, sim. E dentro da empresa tu tá sempre inovando. Sempre. Né? Hoje sempre tem outros negócios sempre trazendo novidade. Sempre inovando. Eu tinha a minha equipe de televendas, a gente já modificou todas as salas, trocou todos os móveis, modificou a equipe, contratou um gerente novo e tu tem que estar sempre mudando. Tu não pode... o negócio tá ruim. Nós contratamos no último mês 8 funcionários. Nessa época que está todo mundo reclamando, e esses 8 funcionários, a gente vai começar do zero, treinando um por um, fazendo treinamento. Para quê? Para que daqui a um ano eles comecem a dar resultado. Investimento, mas tu tem que acreditar naquilo que tu está fazendo. Se tu acreditar, com certeza vai dar certo. Até porque se tu não fizer, o teu concorrente vai fazer, né, Bento? Ele faz. Então eu não estou vendendo, mas alguém está vendendo, porque precisa de rolamento. Alguém está vendendo. Alguém está vendendo. Bento, queria agradecer a tua participação. Ele estava tremendo que nem vara verde, mas mandou muito bem. Não sei por que ele fica nervoso. Por que tu fica nervoso? Eu fico porque não faz parte do meu dia a dia, né, Ju? Então, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi um prazer estar aqui, Juliana, aqui no CDL, que eu tanto amo essa casa, os funcionários aqui também. A gente tem uma família aqui dentro, a Juliana é a nossa assessora de imprensa, tanto aqui como no Cinti Lojas, né? Sempre um prazer estar junto contigo e numa entrevista maravilhosa como essa. Ai, que bacana. Eu vou ficar esperando a próxima, né? Porque a gente sempre tem assunto para estar batendo com o Bento, e principalmente depois que ele fizer os 100 e poucos quilômetros, eu vou convidar a Luana para vir aqui, porque então a minha sócia também corre, ela também
Ela é maratonista. Ela corre pela gente, né? Produção. A produção tá aqui dizendo que corre pela gente. Então, brigadão. Lembrando, tá, gente, que você pode deixar seu comentário. Você que conhece o Bento, já correu com o Bento? Deixa teu comentário aí. Tem alguma dúvida também sobre corrida, sobre como fazer parte do associativismo? Pode deixar a sua pergunta que a gente responde. Segue a gente, ativa sininho, notificação. É isso? Sininho, inscrição, notificação. Compartilha. É que eu não sou da geração do YouTube, né? Apesar dessa pele, dessa cutis, você parecer muito jovem, mas não, mas a gente vai aprendendo junto com vocês. E lá no Spotify também você pode acompanhar todos os nossos episódios toda a quinta-feira, ok? A gente espera você e conta com a sua audiência. Tchau!